Fala pessoal, eu sou Rafael Otaiano, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui trago análise e opiniões pessoais sobre política e empreendedorismo. Você que já está por aqui, te agradeço o apoio, peço para compartilhar esse conteúdo. E você que está chegando pela primeira vez, lembra de se inscrever no canal e interagir comigo nas redes sociais. Sou eu mesmo que vou te responder. Além disso, esse vídeo está sendo gravado no dia 1º de maio, dia do trabalho, dia do trabalhador. E eu quero agradecer a cada um de vocês que, assim como eu, se dedica diariamente a construir um Brasil mais próspero através do trabalho. É isso mesmo. Vamos agora para o nosso acompanhamento semanal, a semana de 17 do governo. E o tema que mais tomou as redes, tanto sociais quanto a mídia tradicional, foi o PL da censura. Esse projeto de lei que o governo alega ser para combater as fake news ou para prevenir contra futuros atentados às escolas. Vejam que são sempre temas sensíveis, né? No fundo, é um PL que terá como consequência censurar ou cercear o direito de expressão, a liberdade de expressão das pessoas, tal qual eu mesmo que vos falo. E digo isso porque o próprio projeto de lei prevê a criação de um órgão que terá quase que um acesso direto às redes sociais para dizer o que é conteúdo potencialmente negativo, potencialmente impactante, potencialmente antidemocrático. E essa palavra, potencialmente, ela permite uma subjetividade gigante, porque pode ser que o governo simplesmente não queira dar brecha para os conteúdos que são conteúdos críticos ao próprio governo, ou que geram reflexão com relação ao que o governo diz, ou conteúdos, inclusive, que trazem um contexto maior, além do que aquele que o próprio governo quer que seja veiculado, né? E as redes sociais hoje não têm um controle disso, até porque, se você imaginar, cada pessoa com um perfil hoje, ela é tanto um produtor de conteúdo, como também um consumidor de conteúdo. E todas as pessoas, basicamente, hoje, têm um celular na palma da mão ou alguém que tem. Então, se as informações chegam até as pessoas, elas conseguem discutir, elas conseguem refletir. Diferente dos tempos passados, onde o governo sempre controlava a narrativa através das grandes mídias, as mídias tradicionais, a televisão. Para vocês terem ideia, nos rincões do nosso país, especialmente no Nordeste, até hoje existem as TVs comunitárias, que são ligadas nas praças. Imagina se de repente as pessoas não tivessem acesso a um WhatsApp, um Telegram, para receber um questionamento, uma reflexão como esse vídeo aqui. Imagina que as pessoas não tivessem acesso mais às redes sociais para ver outros produtores de conteúdo independentes que não recebem dinheiro do governo para poder questionar se aquela informação que chegou é realmente verdadeira ou é daquela forma. Mais uma vez, a gente teria manipulação de massa, que sempre foi realizada pela mídia tradicional, que é quem sempre ganhou muito dinheiro com o governo e até hoje continua ganhando. Não é à toa que o governo, inclusive, prevê no seu projeto de lei remuneração para artistas, remuneração para jornalistas, pelo conteúdo que eles produzem, que são vinculados nas redes sociais. Pode parecer bacana isso, né, no imaginário de que, se a pessoa produziu o conteúdo, ela tem o direito de receber, né, aquela coisa meio que do royalty, né, pelo que é produzido. Agora, você acha mesmo que é esse o intuito? Ou o intuito é angariar o apoio dessas próprias pessoas para reduzir justamente esse alcance das redes sociais e o controle da narrativa ser devolvido à mídia, que é quem recebe o dinheiro do governo, logo o governo volta a controlar a narrativa. E por que isso é tão importante? Porque governos que têm os próprios interesses, como todos, acabam fazendo com que as pessoas não critiquem ou até apoiem aqueles projetos que eles querem, sempre sob a ideia de que isso vai ser muito bom para as pessoas, até que seja muito tarde para a gente poder sequer reclamar, né? Então veja, liberdade de expressão é um direito fundamental das pessoas, censura não, nem hoje, nem ontem, nem nunca. E eu tenho realmente prestado bastante atenção nesses próximos passos, porque eles serão determinantes para a nossa nação. Então, quero deixar aqui essa reflexão com você, para que você compartilhe. Sei que me alonguei um pouco nesse primeiro tema, mas sinceramente é muito delicado e todos nós precisamos estar atentos. Vamos dar sequência agora, próximo tema, a volta da raspadinha. O governo está toda realmente querendo aumentar a sua arrecadação, mesmo que isso custe milhares e milhões de reais justamente dos mais pobres. Ou você acha que as pessoas muito ricas compram muita raspadinha?
Eu quero te trazer para a realidade. As pessoas muito ricas, se elas tiverem que jogar com alguma coisa, elas vão jogar, sabe aonde? Na bolsa de valores, elas vão jogar no câmbio do dólar, elas vão jogar em investimento em outros países, elas vão jogar investindo em grandes terrenos ou novos negócios, porque é onde justamente elas têm conhecimento. Né? Em alguns desses casos até depende exclusivamente delas. Agora, a raspadinha da sorte de ganhar alguma coisa, lamento dizer para vocês, mas em geral é um jogo de azar. E o mero fato de ser o nome jogo de azar, o fato de vir pelo governo não transforma num jogo da sorte. E, na verdade, o dinheiro que é pago de prêmios é sempre menor do que o dinheiro que é arrecadado. E o governo sabe bem disso. Tanto é que ele imagina que com a volta da raspadinha, ele vai aumentar em 5 bilhões a sua arrecadação. E aí eu falo para vocês, você acha que realmente isso vai melhorar a vida das pessoas? Ao contrário, isso vai piorar, porque normalmente as pessoas que são viciadas em jogos, ela procura de alguma forma estar ali no dia a dia jogando, qualquer que seja o jogo. Seja jogo do bicho, que não é legalizado, seja raspadinha, seja qualquer outra coisa, a pessoa vai jogar porque ela tem a necessidade daquilo. Né? Às vezes é até uma coisa patológica. E aí, conecto com o próximo tema, que são os 70 milhões de endividados no nosso Brasil. É isso mesmo, mais de 30% da nossa população hoje está endividada. E a minha pergunta é, será que ao invés do governo pensar em trazer toda a parte de educação financeira, de conhecimento nas escolas, lá na estrutura de base, por que não trabalhar a educação financeira na faculdade? Por que não trabalhar programas que visam a regularização das pessoas? Não é nem perdoar o débito da pessoa, não, de uma forma simples assim, porque a pessoa não aprende com esse processo, mas realmente um programa de reorganização das contas familiares. Nada disso a gente vê, né? E eu falo para vocês, 70 milhões de endividados, a gente está indo para um caminho que é realmente muito perverso, porque todas as vezes que as pessoas se tornam endividadas e têm problemas, elas ficam cada vez mais dependentes do governo para uma solução. E quando o governo detém a força sobre as pessoas, é aí que ele aprova tudo o que ele quiser, porque é como se as pessoas estivessem na beira de um precipício e ela tivesse assim, ou eu me afogo em dívidas, ou eu aceito que o governo me tome alguns direitos, ou eu aceito que o governo faça alguma coisa. Então, como eu não quero me afundar nas dívidas, é preferível que eu aceite isso que o governo está me propondo. Olha que coisa ruim, pessoal. Então significa que até as mazelas das pessoas servem para controlá-las. Veja como que é maligno isso, viu? E quero que você pense sobre isso e compartilhe também com alguém que já pensou sobre isso ou que não está enxergando isso claramente. Próximo tema, humor presidencial. Postei um vídeo, inclusive, aqui no YouTube, nas redes sociais esses dias, que é justamente de um trecho do presidente da República falando assim, olha, senador, acho muito engraçado, mas se tem uma profissão que eu acho que é honesta, é a do político. Pessoal, com todo respeito, isso é um esculacho, é uma total falta de respeito com as pessoas. A profissão político, ela realmente tá ruim, assim, a imagem dela foi destruída no Brasil por tudo que a gente viu acontecendo até agora. E você me falar que acha que a profissão política é uma das mais honestas do Brasil, é uma palhaçada. Sinceramente, é uma palhaçada. Porque profissões honestas, todas aí são. Todas as profissões são honestas. Ah, mas a do político é uma das mais honestas? Olha, se você quisesse me dizer que tem políticos corretos, assim como tem políticos vagabundos, assim como você tem bons médicos e médicos ruins, ou bons professores, professor engenheiro, enfim, qualquer que seja a profissão, vá lá. Agora, dizer que a do político é uma dos mais honestos, pessoal, se fosse uma dos mais honestos, não estava querendo aumentar o próprio salário. Se fosse uma dos mais honestos, não estava querendo um monte de assessor. Se fosse uma dos mais honestos, não estava querendo um monte de penduricalho que recebe além do próprio salário. Se fosse um dos mais honestos, estaria discutindo os temas que realmente afetam a vida das pessoas. E não conversa fiada, viajando para um lado e para o outro, fazendo campanha desde o momento que foi eleito para o próximo pleito, não querendo se manter no poder. Se fosse honesto, era isso. Entende? Então, assim, a minha reflexão é justamente essa. O que falta nos políticos hoje é justamente honestidade e transparência. E não estou dizendo porque o cara rouba, não. Estou dizendo porque o cara não tem a decência de tratar com clareza e objetividade os problemas que acontecem no dia a dia das pessoas. E foram eleitos para isso. E você vai me dizer que isso é honestidade? Ah, com todo respeito,
Vou até parar por aqui, porque senão ainda vou xingar alguém daqui a pouco. Salário e imposto de renda. Esse é o próximo tema. Até aguardei para não gravar esse vídeo no domingo pelo pronunciamento do presidente da República, que foi feito às 8 horas da noite, onde ele fala que o salário de fato, o salário mínimo foi reajustado para R$ 1.320, são R$ 18 de aumento, cerca de 1,4% de aumento. E eu não entendo de onde que ele tirou, porque ele fala que isso é um reajuste acima da inflação. Olha, não bate. Então, essa informação não é uma informação honesta, né? E além disso, ele reajusta a taxa de isenção do imposto de renda de R$ 1.904, acho que mais R$ 1.909, para R$ 2.640, né? E essa faixa, então, mais pessoas vão ter isentado do imposto de renda. Agora, uma coisa que ele não conta é que, ao mesmo tempo, ele criou um outro tributo para quem tem investimentos no exterior. E eu sei que sim, é sempre encantadora a ideia de pensar que está se tributando os mais ricos para realmente isentar os mais pobres de impostos. A única coisa é que eu vejo assim, por mais encantador que isso seja, não deixa de ser tô tirando de um para dar para o outro, né? Então, assim, não existe almoço grátis. E por que eu falo isso? N outras vezes, quando a gente assiste o governo falar que eu cuidei dos mais pobres, saiba que alguém está pagando essa conta. E veja, no caso dos mais ricos, por assim dizer, né? Ou no caso do próprio salário mínimo, se aumenta o salário mínimo, aumenta o custo das empresas. Se aumenta o custo das empresas, elas também vão aumentar o preço dos produtos ou dos serviços para poder cobrir esse custo que foi aumentado. E quem compra esses produtos, quem contrata esse serviço, é o próprio trabalhador, ou seja, em última escala, o próprio trabalhador paga o seu aumento, né? Então, quero mostrar para vocês como que não é simples, como o presidente chega lá no domingo e fala para as pessoas. É sempre um discurso bacana, mas sem explicar para as pessoas honestamente como que funciona isso, né? Fica difícil das pessoas realmente terem noção dos impactos na economia de cada pequena mudança dessa, né? E eu digo para vocês, melhor do que aumentar em 1,4% o salário dos trabalhadores ou até a isenção do imposto de renda, seria tornar o Brasil mais competitivo, menos burocrático, para que a gente tivesse mais empresas e mais competição e com isso os preços caíssem. E se a gente começasse a ter uma deflação, que é quando os preços começam a diminuir, naturalmente o salário do trabalhador se valoriza porque passa a poder comprar mais coisas. Mas isso está muito longe do que esse governo está fazendo. Então, assim, deixo só isso para vocês refletirem nesse momento. Próximo tema é 1º de maio, né? Então, hoje, dia 1º de maio, mais uma vez, parabéns a você, trabalhador, que está aí dedicado no crescimento do nosso país, da nossa nação, através do trabalho. Vou repetir essa frase que eu acho importante, né? E o presidente da República irá a São Paulo para se reunir com as centrais sindicais. Eu quero que vocês percebam como que, assim, esse governo ele acena muito para a central sindical, né? Fala muito das questões trabalhistas, mas em outra escala, muitas das ações que ele tem feito refletem na economia, de forma que nos primeiros 3 meses do ano a gente teve um aumento na taxa de desemprego. E aí é fácil falar que isso foi em virtude da taxa de juros, isso foi em virtude de uma série de coisas. Mas, pessoal, não tirem do ar a percepção de que este governo até agora não procedeu com reformas estruturantes que permitem que o Brasil se torne mais competitivo, qual seja reformas administrativas, reformas políticas, reforma tributária, né, que é justamente o que faria o Brasil alavancar e crescer. Né? Então, assim, é muito discurso sempre, muita narrativa, mas pouco trabalho efetivamente. Vamos ver o que vem pela frente com o arcabouço fiscal, que deve ser colocado para votação até junho. E termino aqui esse tweet dessa semana falando que a propaganda segue forte. Segue forte, meus amigos, porque toda a mídia tradicional está recebendo muito dinheiro para poder falar bem do governo. Agora, então, estão incluídos no PL da censura. Então, assim, querem ver os seus bolsos cheios de dinheiro. Todos os artistas, a cultura também sendo um vetor de distribuição de dinheiro para aqueles que, em última escala, estão ligados diretamente ao que as pessoas pensam. E a gente tem que lembrar, e gravei esse vídeo, você pode conferir aqui no YouTube também, sobre a questão da educação e cultura, como que isso molda gerações. E esse governo foi quem construiu isso, lá ideologias de Gramsci, né?
foi um filósofo socialista, né, que falava muito disso, que a melhor forma de controlar uma nação é quando você pega os vetores de educação e cultura, né? E nesse caso esse governo sabe disso e tem feito isso através da educação, da cultura e principalmente através da mídia, já que muitas pessoas às vezes têm a sua educação ou seu conhecimento vindo do que eles escutam e veem na mídia tradicional. Então, assim, é o famoso tá tudo dominado, né? É bem péssimo isso. Deixo aqui essas minhas reflexões para vocês. Essa foi a semana 17 e lembra de compartilhar esse conteúdo e se inscrever no canal. Um abraço para vocês. Vamos para a próxima semana. Maio tá começando. Deus nos abençoe.